Enquanto ele está consertando a internet aí, eu posso levantar muita coisa. A gente passou por, no momento de uma decisão de dupla, às vezes, com o Ademir, era complicado, porque eu sabia que acima de tudo, eu não poderia ir contra o companheiro jamais, né? E daí os caras, pô, tu vê, Ademar, é tudo difícil quanto é hoje, mas o tal do poder do não é dele, daí ele não gostava mesmo, era uma coisa dele. Eu conheço hoje, graças a Deus, conheço todos os laçadores, né? Quase todos os laçadores do Brasil ou que vivem no esporte aí, mas duro que nem o Ademir, cara, eu sou suspeito em falar, mas o que eu vi esse homem fazer e dizer não é incrível. O Ademar, o que eu acho diferente de hoje em dia é que ele levava até o final, né? O pessoal tranca e depois divide, né? Ele gostava de ficar sozinho, né, no pódio. É. E é que nem agora, ou não, tu diz 2, 3 vezes ou não, e vai ter que ceder, né? Eu lembro de uma situação no frigorífico Rosto de São Leopoldo, um carro em 12 duplas, até o Xande riu porque lembra da história. Eu acho que tu estava até na cerca, né, Xande? Ele Em contou, 12 duplas, os caras convidaram para fazer o primeiro racha. E daí, não, né? Mas cada volta era uma nova reunião, e o não. E mais outra volta, e não. E daí era 6 duplas, e não. Aí quando deu lá pelas 6, 5 duplas, ele disse assim, cara, não preciso mais parar, se concentrem na sala de vocês, ou eu perco, porque ele se irritou também, né? De ser educado, que nem o Ivo falou ontem. Ele cansou de ser educado, ele disse, cara, toquem, não para mais com ninguém, ou vão nos ganhar, ou se ficar sozinho com uma de vocês, não paro mais, ou eu ganho ou eu perco. Então, boa sorte, e vamos até o final. Não pare, mas não precisa mais parar. Cara, aquilo, né? Mas o poder do não é muito interessante, porque aquela época o não fazia com que a laçada acabasse mais rápido. Até hoje. E o não hoje, sei lá, cara, talvez o teste do não é tanto quanto era uma vez. Uma vez o não era mais duro, o não era mais decidido. Hoje o não começa antes de começar o rodeio, às vezes, né? E daí, às vezes, o não tá tão a sério quanto era uma vez. Isso é fato. Eu acho que eu concordo contigo. Era mais impactante o não antigamente, né? Era uma coisa mais forte, né? Mais agressiva. Muitos porque se ofendiam, né? Bastante gente se ofendia e ficava um sentido mesmo de ter pessoas que hoje em dia não conversam mais com o Pedro ou com o Paulo pelo não que levou dentro da cancha, né? Exemplo, né? Hoje já tá mais rotineiro o não, né? Já tá hoje falam não, no próximo rodeio estão viajando até junto, né, Rafa? Saem junto, andam junto no mesmo dia, né? Saem junto, né? E tem uma história de um não, o Xande teve do professor dele, um não. Eu sei dessa história, porque ele me contou. E daí, quando o Xande disse, pô, mas, cara, tu me ensinou tudo e agora ficamos nós dois no rodeio. Ele disse assim, pois é, hoje é a última lição. Foi a verdade? Eu passei por isso. Daniel Fonseca. Eu fui com o Evandro, cara. Fui com o Evandro no esteio. Eu fui disputar novo, logo ali nas primeiras saídas ali. E aí nós fomos para um rodeio ali que era perto de casa e tal, e ficamos disputando uma vaca gorda, e foi daqui, foi dali. Quando eu vi, tava só eu e ele. E quando tava só eu e ele, eu desarmei o laço, né? Tudo certo, já contando com o dinheiro no bolso. Ele olhou para mim, deu só uma risadinha e disse, tá fazendo o quê? Toca. Como toca, homem? Tá louco? Não, toca. Toca, faz armado, vamos lançar. Foi daquele não dele ali, foi mais 2 passadinhas, eu me entreguei, né? Aí eu digo, mas olha o serviço que tu me fez. Ele assim, eu te ensinei tudo, só faltava isso. Agora tu tá escolado, agora tu pode sair pro mundo. Que até um não na cara tu já tomou. Isso é boa. Agora a escola foi completa. Tá louco. Nós passava, porque a gente só saía ali, os mais perto que saíam conosco nos rodeios grandes era lá o Diego da Vacaria, entendeu? Então, a gente da nossa região ali, da região, 7ª região,
da região de Passo Fundo, não viajava, o pessoal não viajava, né, para os rodeios, então ficavam na volta. O que acontecia? Começou os rodeios da volta a fazer as raspadas de dupla. Aí tava nós ali, aí quando chegava nesse final ali, que era a proporção era boa, mas era menos o valor. Aí o pessoal ficava com medo, vai, agora os caras não param por um carro, vão parar por uma raspada. Aí a gente sempre teve essa ideia, uma pena o Ademir logo entra, e a gente até conversava sobre isso. Que a gente gostava de atacar no alto e na baixa, assim, a gente dividia bastante, a gente dividia coisas que os caras não esperavam que a gente fosse dividir, olha, vamos, entendeu? Então, isso era bem fundamental para nós. Que nas casas, como a gente se diz, a gente dividia tudo, né? Mas na parte alta, na parte de cima, aí a gente encarava com mais força e dizia não, né? E outra coisa, que enquanto ele não volta, a gente deu azar no começo, porque a gente ganhou uns 2 dizendo não sem parar, sem dividir. E o dia que fomos dizer um sim, vamos parar, a gente sempre deixava um pouquinho para trás, né? E a gente perdeu 1 ou 2 depois que dividia. E aquilo, cara, se nós não dividimos, a gente ganha. Se a gente divide um pouquinho, a gente acaba perdendo. Vamos arriscar, optar em ganhar tudo ou nada. E aquilo tudo ou nada viveu muito em nós, sabe? A dupla funcionou muito naquilo tudo ou nada. E deu certo. E a gente procurou hoje lembrar de um que perdeu depois de ter dito não e não conseguimos encontrar, cara. Isso foi... Não lembramos. Talvez alguém aí esteja se mordendo. Isso aí não é verdade. Alguém está escutando. Mas, por favor, pode nos alertar, que a gente não estamos aqui para mentir, para omitir alguma coisa, mas a gente não lembrou de ter perdido depois de ter sustentado não. Ô, Ademar, me conte uma coisa, tu acha que os narradores era igual o que eles fazem hoje, o que eles faziam antigamente, de pegar no pé de quem trancava? É igual. Eu vou te dar uns nomes, por exemplo, vou te dar um nome. Diolardo Santos. Naquela volta de Gravataí, ali, a gente ganhou Rolante, onde ele trabalhava muito. Duas vezes seguida em Campo Bom, sem nem olhar para trás. Campo Bom. Então, lógico, os narradores carregam. Os narradores, por exemplo, hoje toda a reportagem do Brasil sobre futebol, eles exploram mais o Flamengo, né? Então, para quem tá líder, que nem nós era da época ali, não adianta, eles vão fazer aquele carrego em cima dos caras. Como funciona hoje também. Muitos narradores conseguem sustentar mais o nome em cima do laçador. Na época não era diferente, era o Edson Santos, um cara que narrava bastante na época ali. Se eu for falar não, vou cometer algum... Vou esquecer de alguém, né? Vou esquecer de alguém, né? Mas sempre tinha isso, tinha muito forte, sabe? Por exemplo, o Peruquinha, que dominou a vacaria, tinha os bons de laço na vacaria, o Ademir foi campeão com um dos Rigon, com o Diego, acho que foi com o Diego. E depois a gente foi campeão também, né? Então tinha aquele foco bastante na gente, né? Isso sempre teve, né? O narrador, ele trabalha dessa forma, é a parte dele, na verdade. Mas a gente conversava muito também, uma coisa que hoje, até trocando ideia com ele, que as duplas... Eu já vi muita dupla até competir entre si. Tipo, vamos formar uma dupla, se eu errar, tu paga. Eu acho que isso nunca vai funcionar. Não. Nunca vai funcionar. A dupla que entrar competindo um contra o outro ali dentro, cara, um errou, o outro perdeu também, né? Então, essa competição não deve existir. Então, a gente conversava muito, né? Ou tinha aquela época, minha égua deu problema, não dá para viajar pro rodeio. A gente... Nossa, muito conversado, na qual que tu vai, naquela época era mais difícil. Hoje o laçador
profissional tem 2, 3 animal até. Tem o titular, tem o reserva e tal. Naquela época, tu tinha que correr. Naquela época, para nós, era bom, porque daí tinha os vizinhos, né? Os vizinhos, que daí a gente uma vez foi em Campo Bom. E aí o Ademir amanheceu, não deu para carregar, tava com a mão inchada. Aí fomos num compadre dele, Luiz dos Santos, e pegamos o cavalo chaveco. Aí não deu certo, o Ademir foi para uma outra égua e eu fui para o chaveco. No rodeio de Campo Bom, já foi o segundo de Campo Bom. E o cavalo dava umas voadas na saída, assim, mas na hora de colocar o laço, dava um ângulo bom. E daí ganhamos. Então, as éguas eram muito perfeitas naquele trabalho, mas pegamos aquela leva de boa maratona ali e ganhamos também, né? Num cavalo que foi estrear lá no rodeio. A gente era conhecido, era vizinho, mas a gente não tinha ocupado o cavalo. O pessoal tá entrando aí conosco, tá entrando na plataforma aí, à medida que eles forem entrando, nós vamos falando o nome deles aí. Podemos tocar o negócio que hoje é laço. Hoje nós queremos falar de laço hoje. Nós queremos falar de laço e trancada e quem tomou sim, quem não tomou e como é que reagiu depois disso. Tem nego que chora quando recebe. Tem. Ô, Ademir, eu lembro uma tua, das últimas, assim, que eu me lembro tua, na vacaria. Que vocês chegaram nas 2 caminhonetes. E tu não queria repartir nenhuma das 2. Aí o Ademar foi lá e te ajeitou para lá, ajeitou para cá, tu e o Alice. Tu disse, eu reparto. Uma eu reparto, a outra não tem perigo. Não foi assim? Foi mais ou menos assim. E ele e o Alice ainda, né? O Alice também é nosso primo, ele é um guri. Ele também, ele gosta de dar umas pegadas às vezes. Ele se entrega, mas ele gosta de dar umas pegadas. Ele é muito laçador e estavam vivendo um bom momento nessa época. O Alice aprendeu com vocês, né? Agora ali em Barracão ele foi até... Ele e o Tobias, né, que se criaram junto ali, mais ou menos, aproximadamente da idade. Pegou umas manhas. Pegaram umas manhas, né? Oi, Alice. Ô, turma, vou ler um comentáriozinho aqui, ó. O Claudemir Carvalho Machado escreveu aqui, ó. Eu sou fã desse Ademir de Lima, porque ele diz não e sustenta no osso do peito. Ô, Ademar e Ademir, eu gostaria que vocês contassem um pouco, já puxando lá atrás, assim, porque isso é uma história... Como eu disse, por ser um dos mais antigos aqui, né, mais velhinhos, já com mais idade, mas é uma história muito emblemática a situação dos 2 rodeios lá de Campo Bom, porque até então nunca se tinha visto ninguém ninguém receber a chave de um automóvel, receber e dizer, é meu, esse é meu. E lá foi a primeira vez que eu acho que muita gente viu isso. Contar um pouquinho dessa história, para que as pessoas conheçam um pouquinho dessa história. Se me permite, o Ademir, eu acho que até meu microfone aqui está melhor. Fazendo um resumo desse rodeio, a gente estava em Caxias do Sul, Campo dos Bugres. E na época a gente não sabia nem para que lado ficava Campo Bom. E a gente saiu no sábado de manhã em Caxias e perdemos. Não sei se era uma semifinal, alguma coisa. Eu lembro que eu lacei uma vaca por uma perna e perdemos. Temos despachado o rodeio de Caxias. E aí tá os Rigon. Olha, tem um rodeio em Campo Bom, vão nos seguindo aqui e fomos para lá. Campo Bom. Então, o rodeio funcionava assim, tinha a Taça Cidade acontecendo, estava na final da Taça Cidade, eu lembro que estava o Ivan Soares, que era um guri, na final, numa petiça colorada, eu digo, que guri laçador, não conhecia. Aí, falamos com os caras, olha, as duplas já correram, mas vai ter mais umas que não correu, tem que jogar 6 armadas hoje e 4 amanhã. Mas daí nos inscrevemos umas 10 duplas ali que faltava laçar no finalzinho da tarde, já noitinha em Campo Bom, né? Um gadão correndo, daí pegamos as 6, no outro dia mais 4, 10 armadas, voltava somente os de 10. E era assim, a gente não laçou a Taça Cidade, né, que não deu tempo, e só laçamos aquelas
aquelas 3 armadas cada um, 6 armadas no sábado e 4 no domingo. Voltou, não me lembro, mas umas 15, 16 dupla com 10 em 10 para a final do carro, entendeu? E hoje eu falando para minha sogra, para minha esposa, eu falei do quanto era necessário naquela época a internet, porque a mídia maior era os rádios, né? E a gente ficou com a dupla da casa contra naquela último momento ali, então teve muito atrito naquela final, porque o corredor era grande, teve gente que jogou latinha, porque logo começou a sair, não querem dividir um carro, e aquilo foi muito surpreendente para todos, né? E nós e nós vamos ir sozinho, e vamos para o estouro, e vamos ir sozinho, e vamos. E aquilo começaram a jogar latinha, água, esse tipo de coisa. Teve umas coisas, uns caras de calção pegavam na rédea. Aí eu voltei pelo corredor e falei pro narrador, olha, tá difícil a gente chegar na boca do brete, tem gente espantando os cavalos. Aí, na hora, fomos muito bem atendidos e os seguranças começaram a nos acompanhar no corredor, entendeu? E foi. No final, as mesmas pessoas que jogavam essas latinhas em nós, no início, ofereciam água pra gente na final, porque o público veio a entender que aquela situação não era uma briga por era nós queríamos a conquista do título e nós queríamos, e tava ali o Unozinho Fire branco, que aquilo era, nossa, né? E muita gente já tinha perdido ali, porque foi uma surpresa enorme aquele poder de fogo nosso ali naquele momento. Ninguém conhecia a gente. É a questão psicológica do não naquela hora, né? E ninguém conhecia a gente estava vivendo aquele momento como acontecendo aquilo. E a gente ganhou, né? Quando a gente ganhou, que eu não conseguia achar o Ademir para dar um abraço, tinha muitos microfones de rádio ali da volta, aquela loucura daquele povo e nossos amigos que então queriam nos abraçar ali. Então, eu disse assim, aquele momento a gente viveu que aquilo era o momento, né? Já pensou se aquilo fosse, se fosse nos dias de hoje, cara? Então, tinha microfone para todo lado, o Ademir me olhava, ele não é de muita palavra, que vocês estão vendo, é eu que sou o líder da voz, mas ele apavorado, o que eu falo para essa gente, né, cara? E ano seguinte, aí fomos com a nossa mãe, a gente voltou lá e ganhamos de novo. Tanto é que não saiu mais carro em Campo Bom, né? Deixar essa deixa aí pro CTG, né? Cortaram, agora faz os rodeios bons, Campo Bom, muito bom, mas já vem meio picado já no folheto, né? Então não existe mais o campeão. Ô, Ademir, tu acha que tu tem culpa nessa parte dos rodeios parar em 3? Mas eu acho que até tem um pouco. Aí aumenta mais premiado, né? Ô, Rafael, isso aí hoje em dia favoreceu muito, né? Eu acho bom. Na região, só nos bem grandes mesmo, né? Que para em um e coisa, senão a maioria dos rodeios é regra, né? De parar. Bem poucos, né? Bem pouco, Rafael, começou a contar ali, daí deu um atrapalho da vez do Evandro, do final do Criolaço, né? Que tu tomou ou não, né? Ah, sim, pois é. A vez do Evandro foi uma situação complicada, cara, porque eu e o Evandro, quando eu vim embora para cá, eu comecei a laçar junto com eles aqui, né? E depois que fui laçar com o Benício, a vez do Criolaço, o Evandro, lacei um tempão de equipe com ele, o Evandro foi embora para Gaspar e ficou com o Braulio na final do Criolaço. Acho que o Xande era juiz lá nesse ano. E daí nós tínhamos ganhado com o Benício uma força de 5 e a força de 7, eu acho. O Evandro tinha ganhado uma força de 8, enfim. O Evandro e o Braulio ganharam 2 forças. E a gente foi laçando e ficamos com uma inscrição e eles ficaram com 2. E eles pararam para a gente dividir e eu fiz mais ou menos igual o Xande, né? Eu parei, né? E chegou o Benício e não, tocar. Eu fiquei com a vergonha maior do mundo, né, cara? Não sabia onde Não, eu não sabia para que lado eu pegava, né? Olhei pro Evandro, não tinha coragem de dizer pro Evandro, tu acredita, cara? E o Benício se criou junto com o Evandro também, né?
Eu não tinha coragem de dizer pro Evandro, Evandro. Chegou num ponto que o Benício pegou e falou, não, é laçar, vamos laçar. Eu falei, meu Deus. Foi, resumo. Eu parei mais umas 2 vezes com o Benício para perguntar para ele, digo, mas tu tem certeza, cara, que tu quer tocar com o Evandro, cara? Porque o Braulio a gente era amigo, mas não tivemos uma criação junto assim, né? Amigo de... Resumo da história, botei uma toda enredada na cabeça de um boi baio lá e o Evandro pegou o primeiro e o segundo, sobrou um terceiro para mim, o Benício. Daí embrabei com o Benício. Eu falei, vamos ficar tipo o Ademir e o Ademar. Eu falei, agora 1 ano, se for o teu pai, for teu parente, for quem for, tu não me fala nada, tu só laça. E ali tocamos. Mas tomamos... Mas perdi o jeito. Aquele dia eu perdi o jogo de cintura ali. Falando de esteio, aconteceu uma história comigo e o Ademir também lá, né? Que era essas forças. A gente ganhou uma força, eu não me lembro se era da 8 ou 9, e na Ouro, que era de 10, daí a gente pagava muito bem, né? O criolaço.